Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Claro, nós vamos atender aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Enquanto isso, eu quero lembrar você que você pode também fazer a sua participação. No dia de hoje, colocando as suas intenções, quais são os seus pedidos, o que é que você gostaria de apresentar a Deus de maneira, eu diria, tão bonita, tão especial, porque no final do nosso programa a gente vai olhar e rezar por cada um desses pedidos. Então, ligue para a gente, apresente as suas intenções. Eu tenho aqui os pedidos do início, aliás, dessa manhã, tem alguns pedidos aqui, como, por exemplo, dos nossos irmãos que acreditam, como nós, nesse momento de oração aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Nós temos hoje a Maria Auxiliadora Carneiro da Silva, ela é de Araxá, em Minas Gerais. Ela pede oração em especial pela saúde do seu esposo, Antônio Galdino da Silva. Ele está com câncer e pede a Deus para que ele não deixe, que ele não precise passar por uma cirurgia, pede pela conversão também dos seus filhos, pede por ela mesma e por todos os seus familiares. Maria Auxiliadora, a gente tem que pedir sempre a Deus que Ele ilumine o melhor caminho. E nesse caso, aquilo que Deus confiar, Deus confiar a você, aceite isso, né? E claro, vai ser sempre melhor para o seu esposo. Também o Ciro Alves de Oliveira, ele é de Simão Dias, lá em Sergipe. Ele pede oração pela alma de... Tem o nome da pessoa que eu não consegui entender aqui, a Leopoldina de Oliveira, e pela saúde, conversão e união de toda a sua família. Também a Carla Vilela Gaspar, da Inglaterra, ela ligou aqui apresentando o seu pedido. Ela pede oração pela sua família, pelo esposo Amadeu e pela filha Elaine. E claro, a gente pede que você faça a sua participação, coloque os seus pedidos, as suas intenções, porque no nosso programa de hoje a gente vai conversar sobre um movimento muitíssimo conhecido na nossa igreja e a gente vai saber um pouco mais sobre este movimento agora, neste início do segundo bloco. Porque nós temos aqui a presença de 3 pessoas ilustres, podemos falar assim? Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos aqui no programa Você Pode Ser Feliz na Rede Século XXI. Você podia se apresentar? Quem é você? De onde que eu te conheço? Bom dia, Padre. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Século XXI. Sou o Padre Luceli, missionário do Sagrado Coração de Jesus. Somos da mesma congregação. Da mesma ordem, da mesma tribo ali, sério? E também membro do Movimento dos Focolares. Trabalho em São Paulo, no Seminário de Teologia da nossa congregação. E desde já agradecemos a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho da nossa espiritualidade, da unidade também, né, que herdamos no Movimento dos Focolares. Que bom. Bem-vindo, viu? Bem-vindo mesmo. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Eu sou a Ângela, sou casada, tenho 2 filhas e conheci o Movimento dos Focolares também quando eu tinha 13 anos e nunca mais consegui sair. Graças a Deus, Deus não tirou a mão da minha cabeça. Que bom, graças a Deus. Até hoje. E faço tantas coisas, tenho uma empresa com meu esposo que também participa, né? Estamos ali em São Paulo, no coração de São Paulo, né? Bem no centro. E para mim é um lugar muito especial, né? Porque todos os dias eu posso ver aquelas pessoas e rezar por aquelas pessoas né? E sou uma consagrada casada dentro do movimento. E depois a gente até vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão dos casados, como que funciona tudo isso, né? Bom dia, Padre. Bom dia, querido. Eu sou o Antenor, né? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela possibilidade de a gente estar aqui falando sobre o Focolare, que é uma coisa que nos fascina, nos encanta muito, né? Eu sou casado com a Sônia, tenho 4 filhos, 2 netos, moramos aqui próximo em Campinas, né? Participamos aqui do Focolare, do Movimento dos Focolares aqui em Campinas, né? Conheci já ainda jovenzinho, né? Lá em 1978. Há pouco tempo, imagina. Pouco tempo, 1978, outro dia mesmo. E foi ontem praticamente, foi, é verdade. Praticamente, é isso aí. E desde era solteiro ainda, já namorava a Sônia, a nossa formação para o matrimônio foi dentro do Focolare e estamos desde aquela época, né? Participamos, né? Desde aquela época e acompanhamos a comunidade aqui em Campinas. Que bom. Olha, você que ligou a TV agora, nós estamos com 3 convidados especialíssimos e vamos conversar, bater um bom papo aqui sobre o Movimento Focolares. Então é importante que você, que nos acompanha, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, se já participa desse movimento, ligue para a gente aqui, entre em contato, porque vai ser muito bom. A gente até junto com as suas ideias
bater esse papo e ver como que a gente pode, eu diria, destrinchar um pouco mais essa questão do movimento. Quando é que surgiu esse movimento? A gente pode dizer que ele surgiu num determinado momento? Como é que foi isso? Sim, sim, podemos dizer. A gente costuma, eu pelo menos costumo dizer quando me fazem essa pergunta, né, que é necessário a gente fazer uma viagem no tempo e no espaço. Não estamos aqui na TV século XXI, aliás, nem no século XXI, estamos lá no século XX. Bem um outro século, né? E nem aqui em Valinhos, perto de Campinas, perto de São Paulo, não. Nós estamos lá no início dos anos 40, né, do século passado, em Trento, norte da Itália, que foi onde surgiu o movimento dos focolares. Esse Trento, norte da Itália, início dos anos 40, o que acontecia no mundo? Era o período da Segunda Guerra Mundial, um período triste da história da humanidade, de devastação, de muita dor, né? E foi justamente no meio dessa angústia, dessa miséria, que surgiu um alento, né? Nessa cidade morava uma jovenzinha, na faixa aí dos 18, 20 anos, né? Chiara Lubick. Na verdade, Silvia Lubick. O nome Chiara ela adotou depois... não sabia disso. Em homenagem a Santa Clara, né? Chiara, né? Ela era franciscana, então tinha toda essa história devocional de São Francisco. Então ela adotou o nome de Santa Clara, que é a santa exponencial dos franciscanos, né? E então Clara, ela adotou o nome de Santa Clara. Então aquela jovenzinha Chiara, naquele horror da guerra, uma pessoa muito inteligente, para entrar na faculdade, ela fazia a seguinte pergunta: a guerra, eu tenho tantos ideais, como todo jovem, hoje em dia e sempre, né, na história da humanidade, eu tenho grandes ideais, mas eles não podem se realizar. A guerra derruba, quebra, acaba com tudo, né? Então, das amigas delas, uma pensava em se casar, constituir uma família, e o noivo não voltava da guerra. Chiara queria estudar e não conseguia, não tinha como ir para a faculdade, porque a questão da guerra não permitia. Aqueles grandes monumentos artísticos que a Itália é cheia deles, né, se quebravam, eram desmantelados, destruídos pela guerra. Então, nesse contexto de destruição, de morte, de dor, ela falou: será que tem algum ideal que não passe jamais? Que nenhuma bomba seja capaz de destruir, nenhuma guerra acabe com ele? Tem, é Deus. Ah, tá. Então, se tem um ideal que nada seja capaz de destruir, é por ele que eu vivo, é por ele que eu morro. Então, ela passou a viver em função disso. Deus é o grande ideal da minha vida, né? E ela descobriu que Deus nos ama imensamente. Então, quando a gente fala no ideal e começa a falar dos pontos espirituais, Deus amor é o primeiro ponto que já vem em luz, porque Deus nos ama imensamente. E se Ele nos ama imensamente, Ele não pode permitir que a gente não vá bem na vida. A gente tem que ser feliz, a gente pode ser feliz, porque Deus nos ama imensamente. Então, dentro desse contexto que surgiu, e logo ela começou... Que necessidade que se apresentava de imediato naquele momento? Era socorrer as vítimas da guerra, né? Então começou a fazer o trabalho assistencialista. Mas isso ligado a algum outro movimento? Não, ligado à igreja? O grupo independente. Ela e logo em torno dela um grupo de moças. E além disso começaram a se reunir para falar de Deus, né? Para falar de Deus. Se reunir para falar de Deus. Então ela, mais 2 ou 3 moças que foram se juntando a ela, logo formou uma comunidade assim, foram morar numa casa que passou a ser chamada de Focolare, né? E por que o nome? Até sempre nos perguntam por que o nome Focolare, folclore. Não, tem nada a ver com folclore, apenas... Inclusive nem se escreve como igual, né? Não. A sonoridade... Só som, né? A sonoridade às vezes confunde. Então, na Itália, especialmente na região norte, é muito frio. Praticamente toda casa tem uma lareira, né? Uma lareira que se fala nos dialetos regionais, lá, fogo no lar. Fogo no lar, focolare. Então as pessoas faziam a seguinte comparação: aquele calor gostoso
né, criado pela lareira, interessante. era a mesma coisa que aquele calor gostoso. Elas sentiam na reunião, né? Quando Jesus está presente no meio, lembra dos discípulos de Emaús, que falam assim, o nosso coração ardia. Enquanto falava. Não é isso? Enquanto ele falava. Quando ele falava. Então, elas sentiam essa mesma coisa, as pessoas. E as pessoas falam, nossa, parece focolar. E de um apelido, de uma... Que coisa. Pegou o nome. Mas é uma história bonita nesse sentido, né? É claro que deve ter muito mais coisas além disso, né? A gente ficaria aqui a manhã inteira. Agora, Lucébio, uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Nós somos da mesma congregação, missionários do Sagrado Coração. E eu conheci, inclusive, o movimento Focolares a partir dele. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas com a presença do padre Lucemir é que eu consegui buscar um pouco mais sobre a questão do movimento. Como é que você consegue juntar essas duas coisas? Em que sentido? Tem a espiritualidade do coração de Jesus, específica, e o movimento Focolares. Por quê? E até a mesma pergunta para você, Ângela. Por que do encantamento com o movimento Focolares? É interessante. Só antes, fazendo um gancho com aquilo que o antenor disse, interessante ressaltar também o contexto de igreja nesse momento, né? Nós estamos ainda 20 anos antes do Vaticano II, o Concílio Ecumênico Vaticano II. 40, Exatamente, 40. O concílio vem em 60. Então, o protagonismo do leigo, sobretudo da mulher, nesse momento eclesial, ainda é bastante tímido, né? Para não dizer quase que inexistente, né? Nesse sentido. Então, essa intuição que Chiara teve e o movimento que começa a surgir em torno dela é algo absolutamente novo para esse momento. Tanto do ponto de vista de que é uma mulher leiga, jovem, né, que está aí à frente disso, quanto o ideal que ela vai propondo de comunhão, de unidade, que depois o Vaticano II vai retomar com a eclesiologia de comunhão. Né? Eu até quero que vocês falem sobre a questão da unidade. Sim, que é o que a gente herda dela como espiritualidade. Aí vem para a pergunta que você me faz, né? Inclusive outras pessoas já me fizeram. Mas você já não tem uma espiritualidade como religioso, como consagrado, missionário do Sagrado Coração de Jesus, por que buscar fora se você já tem dentro? Desde o comecinho, com Chiara, outros religiosos, franciscanos sobretudo, logo no início, vão beber com ela dessa experiência. E o que Chiara deixa para nós, que seguimos também essa espiritualidade, é o seguinte: como pertencente ao movimento dos focolares, a minha obrigação maior é de ser um MSC melhor. Então eu serei, quanto mais interno do movimento, eu serei a partir do momento que eu viva melhor a minha espiritualidade. Então o que eu tenho que levar para o movimento, para gerar também essa comunhão de diversidades ali, né, é a espiritualidade que é nossa. Então ali dentro eu sou missionário do Sagrado Coração plenamente. E a partir do momento que eu vivo melhor a minha espiritualidade, eu estou vivendo melhor essa espiritualidade de comunhão e de unidade. E por que do encantamento? Encantamento... É difícil falar assim, né? Dar uma resposta assim. Mas é porque eu acho que tem que encantar para a gente poder participar. Sim. Para mim, esse encantamento veio sobretudo, num primeiro momento, pelo grande ideal de unidade e de comunhão. Eu sou encantado pela temática do ecumenismo. Então, no primeiro momento, o movimento veio para mim como um desejo de conhecer, como uma curiosidade, né? Na verdade, eu conheci o movimento, eu vou contar um pouquinho da história, através de um cartão. Eu tinha saído do seminário, fiz a filosofia, resolvi sair, ficar um tempo fora para fazer um discernimento melhor. Morava em Aparecida. E um dia, dava aula de filosofia, fui numa papelaria. Quando eu cheguei, vi um cartãozinho com uma frase assinada por Chiara Lubick. Eu sabia que ela era fundadora do movimento, mas não conhecia praticamente nada do movimento, né? Aí perguntei para a dona, falei assim: puxa vida, você é um cartão da Chiara Lubick? Eu falei assim: ah, sim, eu sou do movimento dos Focolares. Você gostaria de conhecer? A pergunta que não cala nunca. Ela não perdeu a oportunidade, né? E foi muito bom que tenha feito essa pergunta. Assim, né? E eu disse, claro que quero, tinha conhecimento. Mas sem muito interesse, mais por educação até, naquele primeiro momento. Mas Deus já agia. Agia, sem dúvida nenhuma. E foi para mim um momento muito especial. Então eu comprei o cartãozinho e ela me indicou uma jovem que coordenava os jovens ali, enfim, a Carla, lá em Aparecida. E depois eu comecei a participar da Palavra de Vida, que é um momento mensal onde nós todos, os membros do movimento, nos encontramos, as diversas realidades do movimento, daqui a pouco vamos falar um pouco disso. E a partir de uma palavra, um versículo bíblico, a gente se propõe a viver aquele mês a partir daquele versículo. Aí, a partir da Palavra de Vida, eu comecei a conhecer o movimento dos Focolares e não parei mais, né? Desde então. Aí depois eu retornei para o seminário e nós temos no movimento uma parte específica para os religiosos.
Né? Para os padres diocesanos e para os religiosos, que é onde eu me enquadro. É uma estrutura bem organizada. Bem organizada, que acolhe as diversas realidades eclesiais e também fora da igreja, né? O movimento está presente com pessoas de outras religiões, com pessoas que não professam uma fé. Eu estou curioso para saber essa questão, mas eu depois quero entrar nisso. Estou curioso. Como que funciona essa questão do, eu vou dizer ecumenismo, né? Sim. Porque eu sinto um movimento tão católico e, no entanto, é muito mais do que isso, né? Vai além. Sim. Né? Então, o encantamento veio por essa questão da unidade, da comunhão, que é o que você me perguntou. Pode falar, desculpa. Não, mas seria isso. Né? E no seu caso? Porque há um tempo já você faz essa caminhada, né? Então, parece assim, eu gosto muito de uma frase de Chiara, só retornando um pouquinho, que ela fala assim, que ela nunca pensou em fundar um movimento. Nunca. Né? Não tinha essa explicação? Não, nunca. Chiara queria apenas viver ali aquilo que ela ser feliz naquele momento, dar uma solução para aquela destruição. Tanta dificuldade. E ela dizia assim, mas ela se colocou como o pincel na mão do artista, né? Como o cinzel na mão do escultor, né? Como a caneta na mão do escritor. Ela se colocou assim nas mãos de Deus e ele escreveu sobre ela a sua obra. Bonito, né? Eu gosto muito disso, porque perfeito, imagina, isso, perfeito. Eu sou de Assis, né, uma cidadezinha no interior de São Paulo, né? O movimento nasceu em Trento, né? Como que chegou ali, né, para mim? Então eu acho assim que tudo aquilo que você pede para Deus, Ele te dá. Eu acho que é aí que está essa felicidade, né? Porque com 13 anos eu buscava, né? Meu pai falava, assim, escutava sempre ele falar que ele tinha feito a maior bobagem na vida dele, que era sido casar. Ele falava, né? Então era uma dor muito grande para mim escutar isso dele, né? E com o passar dos anos, um sacerdote convidou e falou dessa experiência de Chiara. Eu não lembro nada daquele dia. Eu só lembro que ele falava que Deus é amor, né? Que Deus nos ama, Deus não nos castiga. Porque eu conhecia então um Deus que castiga. Um inquisidor. Se eu não fizer isso, né, ele vai me... Um Deus que te pune, né? Eu conhecia esse Deus até os 13 anos, né? E ali alguém me falava desse Deus amor, desse Deus amor. E depois que as primeiras reuniões, como a Antenor contou, eram nos refúgios, né? Quando elas escondiam, elas procuravam, assim, combinar, né? Quando soavam os alarmes, elas entravam no mesmo refúgio, mesmo que tivesse que atravessar a cidade inteira, né? De Trento. E não sei se alguém conhece um pouquinho, Trento é uma cidade muito estratégica, porque é quase a entrada na Itália, né? Então tem um vale, então os aviões, a primeira cidade que eles bombardeavam fortemente era Trento, que eles entravam ali da Alemanha, dos outros lugares, né? E ali elas abriam o Evangelho, né? E para mim, o Evangelho eu escutava na missa, a homilia, eu ficava pensando, o que será que eu vou pensar agora? Né? Porque não escutava o que o padre dizia. Esses 10 minutos que o padre está ali falando. Né? Então, ela veio me dar essa vida, sabe, nas palavras do Evangelho, né? Então, comecei a beber disso, né? E Chiara, ela usou mais uma estratégia. Ela ela falou assim, olha, se um dia todos os evangelhos do mundo fossem queimados, acabassem, né? Eu gostaria que cada uma de nós, com a nossa vida, nós pudéssemos reescrevê-lo. Então a gente escrevia para Chiara, que frase você gostaria que eu, né? Eu aqui, né, não conhecia a Chiara pessoalmente, nunca, né, conheci. Aí ela mandava uma cartinha para mim com uma frase. Eu tenho até hoje essa frase e procuro, né, vivê-la, né? Então eu achava isso incrível. Sabe? Que coisa, sai do livro, daquele livro que está lá guardado, né? Que a sua mãe guarda Sim, claro. no pedestal, né? E, inclusive, a palavra de vida desse mês é a que Chiara me deu para viver, né? Tudo que fizerdes ao menor dos meus é a mim que o fazes, né? Nossa, mas que coisa, você guardou isso com o coração, né? E assim, procuro... É uma relíquia. É uma relíquia. E procuro, assim... ser sensível à voz de Jesus dentro para procurar, né? Assim, não digo que nesses anos é tudo maravilhas, né? Claro. Assim, são passos, né, que você vai dando, né? Mas eu não consigo, assim, por isso que eu falo que Deus que coloca a mão na cabeça da gente, né? Porque eu nunca consegui, né,
encontrar uma outra coisa tão forte que me atraísse tanto. Nunca me falaram para mim ir na missa diária, nunca, no ideal, no movimento, né? Nunca ninguém falou, olha, para você participar você tem que ir na missa diária. Não, mas se eu quero viver por ele, eu tenho que buscar força, né? E aonde eu vou buscar? Na Eucaristia, Mas olha né? que interessante isso, né? Eu acho que a questão muito obrigada também, né? Quer dizer, você, para participar desse movimento, é obrigatório, nesse caso, né? É obrigatório a Eucaristia, algo que você percebeu por convicção, né? Ao longo de todo esse tempo no movimento. E a gente entende que é assim que a graça de Deus funciona, né? Olha só, você que está em casa, estamos aqui conversando sobre o movimento Focolares e nós vamos ter que ir para um intervalo e você sabe que o nosso intervalo aqui ele é rapidíssimo, rapidíssimo mesmo e a gente vai voltar com esse bate-papo porque muita coisa a gente tem que aprender aí, tá bom? Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só, até lá.